Vamos ver lá no Facebook o que é que a gente tem que podemos tirar para a nossa reflexão, né, nessa oportunidade. Então vamos ver aqui, a gente sai daqui e vai lá para pronto. Está aqui, esse é o culto de hoje já que nós estamos realizando e aqui tem, olha, o link para os contatos que as pessoas queiram fazer com a gente. Aqui tem, sim, o culto hoje, olha, já está curtido por duas queridas pessoas. Está aqui Maria Arideia e Ivete Espíndola, né? Esses dois anjos já curtiram o culto de hoje. Vamos ver aqui mais. Hoje é terça-feira, então a gente tem, hoje é dia 5 de abril. O mês de abril é o mês azul pela atenção ao autismo. E é o mês verde pela atenção a acidentes de trabalho. Então, são duas atenções especiais para esse mês de abril. No dia 5 é o dia do ateu. Pessoas que a gente tem que respeitar muito e defender o direito que eles têm de serem ateus, tá? No fundo, né, em vez de a gente estar brigando com o ateu, porque o ateu não acredita, porque ele tem argumentos contra Deus, essa coisa, em vez de a gente estar perdendo tempo com isso, a gente tem que compreender a situação. Primeiro, é muito difícil, talvez impossível, existir ateu. Tá? O ateu é o seguinte, vamos compreender aqui, se eu acreditasse que não existe, né? Acreditasse e também acreditasse que existe, mas eu quero acreditar que não existe fantasma, o que é que eu faria? Eu iria criar uma série de argumentos para provar que fantasma não existe. Principalmente para mim, eu preciso saber disso, para que eu possa acreditar que não existe fantasma. Mas quando eu não acredito que existe fantasma, eu não perco tempo descobrindo argumento contra fantasma. Tem muita gente que acredita em fantasma, mas isso não me incomoda, porque eu sei que não existe fantasma. Eu não perco tempo com isso. Agora, quando você vê, então, uma pessoa tirando tempo para descobrir argumentos para provar que Deus não existe, isso aí é uma luta interna, é uma luta da pessoa com a pessoa. Lá dentro, ele sabe que existe. Mas ele tem que encontrar argumentos para provar a ele e aos outros que Deus não existe. Mas lá dentro ele sabe que existe. E quanto mais, veja só, quanto mais ele acredita que existe, mais argumento ele vai ter que inventar. Porque os argumentos que ele vai arranjando são insuficientes. Compreende? Então não temos que perder tempo com isso. Inclusive não é nem problema nosso. Inclusive não é, cada um vai dar conta de si. Então por que eu fico preocupado com o ateu? Em que eu me sinto ofendido porque ele diz que Deus não existe? Por quê? Compreende? Fica parecendo também que eu não creio, eu não quero crer, fica parecendo isso. Porque eu dou tanta atenção, não é? Na verdade, eu tenho que compreender que é uma luta dele para tentar provar o que realmente existe. Agora, a pergunta não é nem essa. Será que isso ofende Deus? Será que isso entristece Deus? Será que isso é uma coisa que Deus se sente com motivo para desprezar aquela pessoa? Pessoalmente, o Deus que eu conheço, primeiro, não se ofende, porque quem ama não se ofende. Primeira coisa, Deus não se ofende, tá? Segundo, Deus ama. Quando Deus ama, a pessoa está lá dizendo, não acredito, gente, é impossível que Deus exista, porque ele é isso, porque se ele existisse, ele seria um injusto, ele seria um não sei o quê, ele seria não sei o que lá, tal. Isso nada atinge Deus. Nada atinge Deus. Deus continua amando aquela pessoa
e ama intensamente. Olha, amor com a igualdade e equidade. Igualdade, ele ama aquela pessoa do mesmo jeito que me ama. Mas a equidade diz que Deus cuida melhor dele do que de mim. Deus dá mais atenção a ele do que a mim. Porque ele é mais carente de Deus e da proteção de Deus e do amor de Deus do que eu. Olha que coisa linda que a Bíblia nos mostra, que a revelação nos mostra. Claro, se eu fosse Deus, eu desprezaria, eu colocaria de lado. Porque esse amor sem vergonha que eu tenho faz isso. Mas o amor de Deus é muitas vezes maior do que essa coisa que eu chamo de amor. Olha que beleza. Isso não dá uma tranquilidade. Olha, na minha cabeça, então fica assim: se Deus ama uma pessoa como aquela, meu Deus, então a mim ele ama muito mais. Mas não, é o mesmo amor, tá? Mesmo amor. Não tem diferença. Ok, então o dia do ateu hoje é um dia de amar o ateu, é um dia de respeitar, dizer a ele: olha, ateu, você tem o direito, eu defendo o seu direito de ser ateu. Faço isso em nome de Deus, que ele ama e que é o melhor para você. Compreende? Então, essa é a nossa postura. Hoje é o dia da flora baiana. É um dia baiano para a flora baiana. É um dia da feira livre em Pernambuco. Pelo menos é o que a minha pesquisa mostra, né? Que hoje é o dia disso. É o dia universal das disputas esportivas entre deficientes. Deficientes, né? Em geral, físicos, mentais, etc. Então, disputas esportivas entre eles. Aqui, olha, tem um linkzinho que mostra um local onde diz também muita gente que nasceu nesse dia, muita gente que morreu nesse dia, muitos eventos que aconteceram nesse dia. Então, ajuda muito a essas curiosidades que a gente possa ter, tá? O que mais? Olha, para fazer a vida melhor, tem aqui uma orientação. A tragédia da vida é que ficamos velhos cedo demais e sábios tarde demais. Essa é a tragédia da vida. A gente fica velho, né? Cedo demais e sábios tarde demais. Então essa é uma tragédia, né? Mas foi assim que Deus estabeleceu, né? Então isso quer dizer que parece ser uma coisa ruim essa situação, mas se Deus estabeleceu assim, então é porque assim é que é melhor. Tá bom? O que mais? Sobre testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para você mesmo. Você. Começa por você. E sendo por você, para o resto fica mais fácil. Tá bom? Faça aos outros o que gostaria para você, não é? Então, já é um bom parâmetro. Cuide de você, seja sábio, seja luz e sal para você e com certeza, naturalmente, você vai ser para outras pessoas. Muito bem, aqui tem um vídeo estudo sobre péssimos hábitos à saúde, outro vídeo estudo sobre os 10 pecados mais capitais para a Bíblia, outro vídeo estudo sobre os 10 fatos mais marcantes à missão de Jesus Cristo no mundo, outro vídeo estudo sobre as 10 datas mais importantes na história bíblica, as 10 mais importantes na história bíblica. Aqui tem um convite para o nosso culto matutino, né? O nosso momento devocional, o nosso momento reflexivo, o nosso momento teológico. Então, a gente tem feito isso todos os dias, com temas variados. Aqui temos um vídeo que é um pastor, acredito que seja um pastor, ele falando uma coisa que todos nós precisávamos falar todos os dias para o mundo. Ele diz o seguinte: nos perdoe, mundo, nos perdoe por causa da nossa prepotência, por causa da nosso jeito, né? nossa vontade de querer ser superior a vocês. Nos perdoe porque julgamos vocês,
né? Porque nós somos fáceis de condenar vocês, nos perdoe. Não deixe que isso atrapalhe a relação de vocês com Deus, mas nos perdoe. Somos realmente maus, maus. Então é isso que ele, né? Muito interessante essa palavra dele, tá? E a gente recomenda que você dê uma olhada. Aqui tem um banner falando do nosso quarto pastorado, depois dos 3 primeiros, aí agora o quarto pastorado, né? O que Deus tem colocado na nossa mão para que a gente possa estar sendo abençoando pessoas dentro do seu reino, dentro dos seus propósitos. Aqui tem um estudo sobre cultura e os conceitos apócrifos no texto bíblico. São muitos, porque o escritor bíblico usou muito a linguagem, as figuras, a cultura em si daquela época. O próprio Jesus usou, quando ele mencionava parábolas, ele estava usando da cultura da época, tá bom? Então, você usa a linguagem do povo para falar ao povo. Então, a metodologia estava correta e a gente tem que compreender isso. Muito bem. Aqui tem um banner falando sobre... uma orientação da PNL, tá? Modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. Então, é uma orientação que eles colocam aqui para a gente. Outra orientação, não, aqui está um vídeo interpretando uma palavra do estadista, né, do líder inglês Churchill. Então, estamos interpretando uma palavra que ele deu, né, sobre a vida, sobre a existência humana. Olha aqui, medicina social. Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira, médicos cubanos e etc. Médicos que abrem mão de se enriquecerem com a doença dos outros para cuidarem de pobres e carentes amados de Deus em todo canto do mundo. Todo canto do mundo. Então, são médicos que a gente tira o chapéu, né, que a gente até inveja, uma inveja santa, que a gente inveja pela condição, pela capacidade, pelo que Deus colocou na mão deles e eles estão usando para abençoar muitas, muitas, muitas pessoas. Tá bom? Então, é o que a gente coloca aqui. Foi até um assunto que a gente tratou, né, recentemente no nosso culto matutino. Aqui tem um banner falando sobre uma pesquisa, um trabalho que estamos fazendo e já temos escutado muitas pessoas ligadas a essa área, então estamos preparando e vai ter o momento certo para a gente então apresentar o resultado dessa pesquisa sobre o potencial de nossa cidade aqui, da cultura da nossa cidade aqui, de produzir, quem sabe, um longa-metragem sobre a história ou alguma história dessa cidade. Então, é algo que a gente está programando, está trabalhando, está pesquisando para fazer. Tomara que até o aniversário da cidade, que vai ser em maio, a gente possa estar com isso aí adiantado. Aqui tem o parte do culto de ontem, quando conversamos sobre o Salmo 119. Aqui tem outra parte do culto de ontem, quando falamos sobre batismo. E aqui tem outra parte, né, do culto de ontem, quando falamos sobre isso aqui. Olha, respondendo a essa pergunta. Cristianismo, por que atrai e produz tanto joio? Chegar a enojar de tanto joio. Por que produz tanto joio? E por que desperta tanto joio? Né? Provavelmente das religiões todas é quem mais faz isso. Talvez é por isso que é a maior religião do mundo. É de tanto joio se dizendo cristão, então fica essa ideia de montante grande, quando na verdade a Bíblia diz que não é assim. A coisa não é assim. Né? Então, por que produz tanto joio e por que atrai tanto joio para dentro, né, das suas fileiras? A gente tenta conversar sobre isso, né, aqui nesse vídeo. É uma partezinha, um vídeo com parte do culto de ontem,
que nós, que nós tivemos aqui. Aqui está o culto todo de ontem, também está no YouTube, é só clicar aqui e vai para lá. E aqui tem o culto todo de ontem, mas que está aqui no Facebook. Ele não está disponível mais ao público, mas quando esteve disponível, ele foi curtido por 6 pessoas. Foi curtido por o Adson Oliveira, Maria Arideia, Ivete Espíndola, Davi Jaderson, Érica Fonseca e Arione Barros, tá? Então, esses queridos e queridas curtiram, não é, o culto de ontem, quando ele esteve aqui disponível no Facebook. Tá bom?